Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série Desafios da Gestão Pública para 2022. E hoje nós vamos tratar especificamente, sobre a questão da gestão e fiscalização dos contratos administrativos. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público aqui na Ribeiro Veio Advogados e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, como já falamos em vídeos anteriores, o macroprocesso da contratação pública pode ser dividido em três fases: a fase preparatória ou interna, a fase externa ou a fase de escolha do fornecedor e a terceira e última fase, a gestão e fiscalização dos contratos administrativos, que é assunto do nosso vídeo de hoje. Com relação à primeira fase, nós tivemos um incremento muito grande, com a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. Essa lei trouxe vários pontos, do planejamento da contratação que não estava descrito lá na 8666, incorporando aí ao texto legal vários normativos aí da administração pública federal, como a questão do planejamento o plano de contratações anual, a questão do estudo técnico preliminar, a questão da pesquisa de preço, termo de referência, análise de riscos, isso tudo faz parte aí da etapa preparatória, já estavam dispostos em regimentos infralegais, principalmente instruções normativas no âmbito do Ministério da Economia, e agora a 14.133 trouxe para dentro da lei, deixando essa parte aí do planejamento da contratação muito mais robusto, o que não acontecia na 8666. Então, tanto é que muitos doutrinadores falam que essa nova lei, a nova lei de licitações, ela pode ser chamada de lei da governança das contratações, porque essa parte de governança, gestão de risco foi muito implementada com a elaboração e promulgação da 14.133. Com relação à segunda fase, a fase externa ou a fase de escolha do fornecedor, nós também tivemos algumas mudanças importantes, com a 14.133, ali no caso da 8666, que a gente tinha as modalidades de licitação. A 14.133 ela tirou, a tomada de preços e o convite, e trouxe o pregão para dentro da lei, que não estava na 8666, ele estava regido lá pela 10.520. Então trouxe o pregão para dentro da 14.133 e criou uma nova fase, uma nova modalidade da licitação, na verdade, que é o diálogo competitivo, que depois veremos isso em um vídeo posterior, Então, nessa segunda fase, a escolha também houve várias modificações ali, principalmente incrementando disposições, da jurisprudência, principalmente do TCU ao texto legal na 14.133, Quando, igual eu falei, das modalidades de licitação, os critérios de julgamento, os procedimentos auxiliares da contratação, uma série de inovações, que posteriormente vamos falar em vídeo próprio de cada um desses temas, até para esse vídeo não ficar tão grande, Mas com relação a essa segunda fase, o que a gente tem? Temos mudanças com a nova lei de licitações também. E com relação à terceira fase, que é a fase de gestão e fiscalização dos contratos, pouca coisa mudou, Isso é uma crítica dos doutrinadores, também é uma percepção nossa aqui do escritório, e também como servidor do Tribunal de Contas. É que pouco mudou, ou seja, toda aquela implementação, inovação na fase de planejamento, a absorção na segunda fase da escolha do fornecedor da jurisprudência dos tribunais de contas, mas na fase a fase de fiscalização, gestão e fiscalização dos contratos, pouca coisa inovou, E isso é um erro, a nosso ver. Foi um erro do legislador, porque é nessa fase, de gestão e fiscalização da contratação
que tem os maiores problemas, né, e que podem gerar os maiores prejuízos aos cofres públicos, os maiores prejuízos à administração. Né, porque a primeira fase, ali a fase de planejamento, né, ainda não tem ali o contrato em si, né, e nem a escolha de fornecedor, só é colocado os parâmetros, né, e a necessidade da administração, logicamente tem a sua real importância, né, porque se for planejado errado, vai ser contratado errado e vai ter uma execução errada. Então, um erro lá no planejamento vai refletir nas outras duas fases do processo licitatório. Mas não tem ali um impacto direto orçamentário à questão de prejuízo ao erário. Já na segunda fase, a fase da escolha do fornecedor, né, ainda está nessa fase, então também não tem um impacto direto, um prejuízo ao erário causado aí por qualquer problema. E também a gente pode dizer que é a fase mais bem fiscalizada de todo o processo licitatório, né? Porque além ali da própria administração estar verificando, né, a legalidade dos atos pelo seu poder de autotutela, né, nós temos os licitantes que se fiscalizam entre si, né, e qualquer problema eles entram, né, com representações no Tribunal de Contas, com próprios recursos administrativos, né, então tem uma sobrecarga ali de fiscalização muito forte, né, o que não vai impedir que erros aconteçam, mas fica muito mais mitigado essa possibilidade de erro nessa segunda fase, né? E aí na terceira fase da gestão e fiscalização de contratos, que é quando nós já temos contrato assinado e vai começar a ser os bens entregues ou o serviço prestado, nós temos meio que um abandono desse controle, né? Restando ali somente o próprio contratado e a administração, né, que vai exercer o controle através ali do seu controle interno, né? Ou seja, então essa é a fase que pode gerar prejuízos reais, né, aos cofres públicos e à administração, e que também é a fase que tem menos, como vamos dizer, menos vigilância, né, dos órgãos de controle, que só vão atuar nessa fase se forem demandados, né, de alguma irregularidade que chegarem até os seus ouvidos, ficando muito mais a fiscalização é o controle interno da própria administração e do ente que prestou aquele contrato, né? Então essa fase é uma fase muito importante, né, que pode gerar prejuízos, e se for constatado esses prejuízos, aí o gestor pode responder, né, por essa falha. Então essa fiscalização da execução do contrato, que ela se trata, né? É o dever da administração pública de fiscalizar os seus contratos, né, e designar representantes da administração para acompanhar a execução desse contrato, né, o que a lei chama de fiscal do contrato, ou seja, é o acompanhamento dos contratos, né, que vai verificar também o recebimento do objeto do contrato e prazo para atestar o recebimento definitivo desse objeto, né, que nós temos o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto. É o fiscal do contrato que vai fazer esse recebimento, né? Ou seja, o recebimento definitivo é a responsabilidade do fiscal do contrato, né? Ele também tem que fazer a realização de testes para verificar a qualidade da prestação do serviço, né? E também vai ser o responsável ali por falar que o objeto foi concluído, né? E também se manifestar em caso de qualquer erro na prestação do serviço que gere ali a rescisão ou a anulação do contrato, né? E o que é a lei, né? A 14133 fala que é esse fiscal do contrato, né? Tá lá no artigo 117, que vai falar que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, né? Ou seja, qual que ela fala, quais são esses requisitos, né, do artigo 7º da lei? Como a gente já viu em algumas aulas, em alguns vídeos anteriores, né, fala lá que
no artigo 7º, que caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais da execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos, ou seja, esses agentes públicos para o desempenho das funções essenciais, né, enquadra-se aqui o fiscal do contrato. Né? Quais são os requisitos? Né? Primeiro, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público, e não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, esses aí são os requisitos também para a escolha do fiscal do contrato, que, conforme o próprio artigo 117 fala, pode ser contratado uma empresa para subsidiar o fiscal nessas suas atribuições, né? Mas não repassa a responsabilidade da fiscalização do contrato, é somente um auxílio ao fiscal. Né? Então, o contrato ele deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da administração, que busca eficiência ao garantir que a contratada execute de modo mais adequado os deveres contratados. Né? É o agente que ele deverá ser guiado pela ação e não pela inação, né? Que no caso de inação ele vai ser passível de responsabilidade. Né? E também o silêncio do fiscal traz um prejuízo para a administração e para a comunidade como um todo, ou seja, o dever dele, ele tem que se imbuir desse dever dele de fiscalizar bem o contrato, né? Que no final das contas o contrato é para a prestação de um serviço à população, né? Então ele está ali como fiscal da população, não só como fiscal da administração, né? E por último, o que é o contrato? Como deve ser analisado esse contrato fiscalizado, né? Pelo serviço prestado, né? O serviço prestado tem que é objeto lá do contrato. Então o fiscal tem que analisar se o serviço está sendo prestado da forma correta, e se está sendo prestado da forma correta, se está sendo pago conforme está sendo prestado, né? Nos limites do que o contrato estabeleceu, sempre fazendo isso com responsabilidade, né? É uma máxima que a gente sempre fala que ele deve agir somente com o certo e não com o fácil, né? Que às vezes deixar de fazer essa fiscalização é fácil, né? Mas não é o certo e pode gerar ali responsabilidade, tanto para ele, como fiscal do contrato, quanto para o próprio ordenador de despesa, né? Que também vai ser responsabilizado por pagar ali por um serviço que não foi feito ou não foi bem feito nos limites do contrato, né? Então, essa é a importância aí da gestão e fiscalização efetiva do contrato, porque primeiro é através do contrato que vai ser prestado o serviço, que ao fim e ao cabo é para a população, é um serviço para a população, né? O segundo ponto é em relação aos pagamentos, né? Deve ser muito bem analisados, fiscalizados, tanto pelo fiscal quanto pelo ordenador, porque qualquer problema que tiver aí, os órgãos de controle sempre colocam, tanto nos casos aí de problemas na execução do contrato, os órgãos de controle tendem a colocar no mesmo rol de responsáveis, tanto o fiscal do contrato quanto o ordenador de despesa. Um porque não fiscalizou direito o contrato e outro porque pagou indevidamente aquele serviço que não foi executado, ou se foi executado, não foi executado no limite ali do que estava previsto no contrato, né? Então, essa questão aí que a lei não trouxe muitos pontos, né? Não deu a devida atenção, conforme deu ali na fase do planejamento, mas o gestor deve estar muito atento a essa lei, né? Porque ali ele vai estar, basicamente, ele com seu controle interno sozinhos para fiscalizar esse contrato. Então, a escolha do fiscal deve ser muito bem, né, amparada. E também, só lembrando nos vídeos anteriores que a gente já viu, que também cabe a assessoria jurídica prestar auxílio ao fiscal do contrato, né, tirando dúvidas ali e auxiliando ele na tomada de decisões durante a execução desse contrato. Então, o gestor deve escolher
um fiscal bom também e se assessorar também de uma assessoria jurídica técnica especializada nessa parte, né, nas 3 fases do macro processo da contratação, né, que vai poder auxiliar aí o fiscal na fiscalização e execução do contrato, né, o que é muito bom tanto para o fiscal quanto para o gestor, que na maioria das vezes é o próprio ordenador de despesa, né, que é ali sendo assessorado por essa assessoria jurídica técnica especializada, que vai dar suporte ao fiscal, né, fará com que seja feita uma melhor fiscalização desse contrato e diminua bastante o risco de pagamento indevido, que depois tanto o fiscal quanto o gestor pode ser responsabilizado aí pelos órgãos de controle. Então é muito bom estar atento nessa fase, né, principalmente aí você gestor, porque como a gente vê muitas vezes lá na segunda fase, na escolha, né, para ganhar a licitação, as empresas acabam abaixando muito ali o seu lucro, né, colocando muito ali no limite, ou seja, coisas que não dariam para a empresa sobreviver basicamente nessa forma. E por quê? Agora falando aí como servidor do Tribunal de Contas, né, que a gente percebe que muitas vezes as empresas, né, abaixam esse lucro para ganhar licitação, principalmente em licitações de serviços continuados, né, que a Lei 8666 previa ali ser de 1 ano, mas possíveis prorrogados até 60 meses e ainda mais uma prorrogação excepcional, né, fechando 72 meses. E a nova lei, né, com relação a esses serviços de natureza continuada, inovou, falando que pode ser feito um contrato direto pelo período de 5 anos, ou seja, vai fazer, em vez de ser um contrato anual, vai ser um contrato já direto pelo período de 5 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, ou seja, esse serviço de contratação de serviço continuado, né, pela administração, né, agora com a nova lei podem durar 10 anos. Né, então muitas empresas vão querer esses contratos, né, querer participar desses contratos e ganhar essas licitações para poder prestar o serviço para a administração ali, na maioria dos casos, por 10 anos. Né? Então eles abaixam muito, já faziam isso na Lei 8666, que os contratos podiam durar 5 e mais uma prorrogação anual, fechando 6 anos. Né? Já faziam isso, né, de baixar muito o seu lucro para ganhar a licitação e tentar recuperar aí essa perda no lucro na execução do contrato, né? Não prestando esse contrato da forma correta e devida conforme foi contratado, né? Colocando ali menos pessoal do que o necessário previsto em contrato, menos equipamentos, né? Ou prestando serviço com alguma falha, né? O que vai gerar esse ganho para a empresa, e que se a administração não fiscalizar muito bem, vai ter prejuízo aí, e tanto o fiscal quanto o ordenador vão ser responsabilizados. Então é bom se ter uma assessoria técnica para atuar também nessa fase de gestão e fiscalização, conforme fala lá a Lei 14.133, para assessorar o fiscal de elaborar, né, planos de fiscalização, de como fiscalizar de forma melhor possível esses contratos para evitar aí prejuízos para a administração e para a população, né, ao fim e ao cabo, e também evitar aí responsabilizações para o fiscal e para o gestor de contratos, né, em eventual prejuízo ao erário. Então, é mais esse vídeo que a gente quer tratar desse ponto, tratando aí da gestão e fiscalização dos contratos, a importância deles, né, para o gestor, para o fiscal de contratos, e a necessidade aí de também nessa fase ter um assessoramento jurídico técnico especializado. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.